Nós temos uma visita muito especial hoje aqui no Instituto Interdisciplinar de Leitura e na Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio, que é a autora Letícia Sadenberg, uma das premiadas na última edição do Prêmio Selo Cátedra 10, que vem falar um pouquinho pra gente aqui da história dela, da trajetória e dos livros. Letícia, muito obrigada por você estar aqui. E eu queria começar assim, você contando um pouquinho da tua trajetória, na sua descoberta, pelo desejo de escrever, para descrever essa descoberta da Letícia autora e por que a opção de escrever para crianças, para jovens, como é que isso acontece na sua vida? Tá. Ó, antes de tudo, eu queria agradecer também, o convite. Estou muito feliz de estar aqui na PUC. Estou muito honrada também. Obrigada. Nada, a gente que agradece. Olha, como foi então? Desde pequena, eu tinha muito desejo de aprender a ler, porque venho de um pai que é professor e advogado e uma mãe professora. E o fato de eles estarem sempre lendo, isso com certeza me contagiou. E eu queria muito aprender a ler. E assim que eu aprendi a ler, aliás, eu já lia assim, antes de ler o texto, eu já lia as imagens e aquilo já me aguçava a curiosidade, porque meio que eu adivinhava a história através daquelas ilustrações, E aí, assim que aprendi a ler, eu já passei a querer ler sozinha, porque meus pais liam para mim também, tinha esse hábito em casa de ler, era sempre à noite, na hora de dormir, para mim e para minha irmã. E era assim um momento mágico mesmo, porque era aquele momento que eles ficavam só pra gente, E era muito gostoso, e eu era aquele tipo de criança que perturbava o juízo da minha mãe, porque enquanto ela ia lendo, eu interrompia a história não sei quantas mil vezes e não, ele podia fazer assim, ele podia fazer assado, eu queria assim encaminhar a história, E às vezes minha mãe não estava assim com aquele tempo todo para que eu ficasse interrompendo tantas vezes, Mas aí assim que eu aprendi a ler, passei a ler e isso se tornou uma prática que eu não consegui mais largar em momento algum da minha vida. Que isso fez uma diferença, assim, eu não queria usar essa palavra, mas é brutal a diferença, porque é o que a gente sente mesmo. Eu acho que quem não lê não faz ideia do que está perdendo, entendeu? É verdade, não é verdade, E a leitura, naturalmente, também, eu acho que me despertou o desejo de escrever, porque eu não me contentei só em aprender a ler. Então eu fazia caderninhos de poesia, redação, tive a sorte de ter professores que me estimularam muito, em aulas de redação, aí conforme eu fui crescendo, se eu tirasse uma nota alta e eles vinham elogiar, fazer alguma crítica positiva, para mim isso era, porque nada mais importava, assim, não é que não importasse, mas assim, o peso da escrita para mim era infinitamente superior às outras matérias para mim, particularmente. E acho que foi daí, então, que eu fui adquirindo esse gosto, sempre escrevendo, mas assim, o que eu queria, nada forçado, tudo muito natural. Aí me formei em Direito, e eu digo que eu fiz Direito errado, porque eu também não exerci, não exerci o Direito, e casei cedo, tive meus filhos, e chegou um momento que eu pensei assim, vou começar a exercitar de uma maneira mais, vamos dizer, vou tentar, publicar, porque eu também nem sabia se eu ia publicar profissionalmente, e tudo. E aí eu fiz um curso de escrita criativa com a Ana Cláudia Ramos, Foi maravilhoso fazer com ela, ela foi ótima, me deu muitas dicas, nossa, abriu assim os horizontes. Isso foi em 2006 mais ou menos. E aí eu fiquei tentando, mandando os originais para as editoras, e eu completamente desconhecida, foi realmente muito difícil entrar. Aí uma vez que eu consegui publicar, só em 2011, ó quanto tempo depois. Aí eu fiz outro curso com a Ninfa Parreiras, foi muito bacana aquela troca, a gente aprende muito com o olhar do outro, É verdade,
Às vezes o seu olhar fica viciado para o seu texto e você não enxerga certas coisas. Então, quando vem outra pessoa de fora que lê, né, e aponta alguma coisa, no sentido de uma crítica construtiva, você fala, puxa, como foi importante para mim esses 2 cursos, né? E aí sim, aí depois e fiz amigas também para a vida lá. E aí dali eu fui publicando, né? E não parei mais. Espero. E por que essa escolha do público de crianças e jovens, o público infantil e juvenil? Por que essa escolha? Olha, eu acho. Foi de caso pensado? Foi para onde o seu texto te encaminhou? Foi para onde o meu texto me encaminha, sempre. Sempre que eu sento para escrever, a minha escrita flui para eles. É uma coisa assim, acho que, eu não sei, eu acho que a minha criança interior, olha o clichê, mas é mesmo. Eu não tenho dificuldade em resgatar essa criança, ela está muito presente em mim. Eu sou uma criançona mesmo, boa, entendeu? Né? Poder ter uma isso criançona. E poder ter um espaço para colocar, né? E aí é um desafio, né? Porque tem gente que acha que escrever para criança é mais fácil. Eu acho que não. Escrevendo para criança, você pode falar sobre qualquer assunto, não é que você não possa. Você pode falar sobre qualquer assunto, não tem um assunto que você não possa tratar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar como uma criança, né, o que é do interesse dela, e ao mesmo tempo você tem que ter o controle, aí que eu falo das cordinhas ali, o seu controle, né, o pulso de um adulto. É mais ou menos assim, então é um desafio maior, acaba que é um desafio um pouco maior, eu acho. Eu acho que tem uma questão também que assim, quando é uma boa literatura, quando o texto literário é um texto de qualidade, como o texto que você produz, a criança lê numa chave, o adulto lê em outra, porque o texto vai se construindo, né, em várias camadas. Mas não sei se você concorda, talvez eu acho que a grande responsabilidade de quando você assume escrever para esse público é que você tem um compromisso com a formação do leitor. Sim, né? Sem dúvida. Porque começa por eles, né? Sim. Exato. A gente tem que pensar que os leitores, as crianças de hoje, elas vão ser os leitores de amanhã, né? Então, tem que ter um cuidado, tem que ter realmente estudo, pesquisa, não é sentar e escrever, você tem que realmente se dedicar, né, e pensar que você está escrevendo para um público que está em formação, né, não só em formação de caráter, de personalidade, mas você está formando um leitor, não é? Então você há que se preocupar sim com a linguagem, né? O tema, como eu falei, não é, a meu ver, a grande questão. As crianças são melhores do que a gente até para lidar com as coisas. A gente é que às vezes subestima, né? Exatamente. Esse olhar da criança e essa capacidade. Né? Mas são grandes leitores quando a gente ainda está ali, né, ajudando nesse processo. É muito bom, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou que mesmo antes de ler o texto, a imagem já te motivava a compreender a história. Né? Como você tem livros dedicados ao público infantil, e aí a ilustração é uma parceria muito importante, como é que é esse processo para você, de ter um parceiro ilustrador? Como é que você vê essa parceria? Como é que é nos teus livros? Se você gosta de poder ter alguém que você conhece, ou se você gosta da surpresa de ter alguém que pegou o seu texto e fez uma leitura através das imagens, como é que é isso? É uma coisa curiosa, assim, a relação escritor, ilustrador, é uma relação meio que simbiótica, assim, né? Os dois vão contar a mesma história, né? No caso, eu com o texto e o ilustrador com as imagens, né? São duas linguagens, né? A linguagem imagética, que eu acho até que num primeiro momento é a linguagem com a qual a criança se identifica primeiro, né? Toda criança, quando chega numa livraria, numa biblioteca, ela quer ver as ilustrações, né? Porque aquilo ali também está contando para ela, tá adiantando um pouco da história, né?
E assim, é uma relação, eu acho, de equivalência, a importância é a mesma, eu não vejo diferença. E o curioso é que a imagem, muitas vezes, ela pode contar, não assim, literalmente o que está escrito no texto. Ela pode colocar um detalhe que não está no texto, mas que é pertinente, aí já é da criatividade do ilustrador, né? E isso vai suscitar na criança uma abertura, a mente se expande, ela vai pegar e falar, eu não li isso no texto. A criança atenta, ela vai perceber, isso não estava, isso é um detalhe diferente. Então isso abre possibilidades, amplia os horizontes dela lá. Então isso eu posso, se isso aqui é possível, eu também posso em outras áreas da vida dela, né? Porque a literatura tem isso, né? Antônio Cândido falou que a literatura é uma necessidade, né, universal. É verdade, né? E está presente em todas as sociedades, desde as mais primitivas às mais avançadas. E aí ele completa, então, se é assim, ela é um direito. Né? Então, é um direito que não pode ser negado, porque isso é fundamental na vida de todos nós, né? Sem dúvida. E tem outro aspecto também, quando você fala que a ilustração já sendo uma outra leitura do texto, que é quando realmente o livro ganha em proporção, é quando a gente percebe que o texto e a imagem não é não tem uma dependência, mas essa imagem fazendo uma leitura desse texto, isso também estimula o leitor a perceber que ele pode fazer suas próprias leituras. Exato. Não é? Que ele também pode expandir aquele texto dentro de limites, é óbvio, mas que ele também pode descobrir alguma coisa naquele texto que é muito pessoal, né? Que é uma participação dele, né, naquela história. Isso é fabuloso. Fabuloso. Né? Acho que naquele momento ali a criança ela não percebe, né, que ela está expandindo, né, o conhecimento dela, se apropriando dessa possibilidade de mudança, de eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, as coisas não são herméticas, né? A criança melhora o raciocínio, texto e imagem, né? Eu acho que esses dois fatores, eles corroboram muito para que a criança se torne empoderada, vamos dizer assim, ela se empodera. A literatura tem esse papel, não é? É um papel que não é didático, não é pedagógico, mas que é de ensinar para a vida num sentido mais amplo. Sim. Não é? Porque você usou a palavra apropriação, é isso mesmo. A criança, através do exercício do seu imaginário, do lúdico, ela se apropria de saberes através do texto literário, porque aquilo passa a ser uma experiência dela. E isso é fundamental, né? Exato. É um papel, por isso é tão delicado, é tão fundamental, é tão importante a literatura infantil e juvenil, né? Porque ela tem esse papel, né, dessa primeira descoberta das crianças, dessa outra maneira de aprender o mundo. Né? Sim, é uma maneira fabulosa, como você falou, o lúdico, né? O lúdico entrando na vida da criança, eu acho que faz uma diferença, assim, substancial mesmo, sabe? É verdade. Não é? Tem uma outra questão que eu queria colocar para você, que por exemplo, você se dedica a esse trabalho, você falou das dificuldades do início, e aí o que é, não só para você particularmente, mas para o autor de uma forma geral, você poder ter um livro premiado como você teve no selo Cátedra 10, que é o prêmio aqui que o Instituto e a Cátedra dão anualmente, né? Ter um prêmio que recebeu o selo de extinção, né? Como um trabalho que é mesmo, né? Que foi o Coração de Inverno e o Coração de Verão, né? Que é um trabalho excepcional. Como é que é isso para você? Esse retorno que o livro te dá, não só das crianças, enfim, dos seus leitores, mas também na premiação. Olha, foi assim,
uma surpresa maravilhosa, né? Quando eu soube, eu estava terminando de jantar, aí recebi um WhatsApp da minha mãe, de contar como é que foi, e aí estava eu, meu marido, minha filha, a gente estava jantando, aí eu fui ver, aí depois eu vi que Alex Gomes, que é escritor, tinha me marcado no Facebook numa publicação. Aí quando eu fui olhar, falei, aí os dois assim me olhando, assim, o que que houve? Eu, gente, meu livro! Aí contei tudo, né? Então assim, foi uma alegria, foi assim, sabe, o reconhecimento do meu trabalho, é um prêmio muito honroso, é um estímulo, sabe? Fiquei muito feliz mesmo. E os prêmios literários, eles têm esse papel, eu acho, né? Eles dão mais visibilidade ao escritor, ao ilustrador, né? A obra literária também, ajudam na divulgação do trabalho das obras literárias, né? Despertam mais interesse dos leitores, né? Enfim, e tem uma função assim, social mesmo, que é de fomentar a literatura, o gosto pela literatura, pela leitura. Então eu acho que é importantíssimo. Eu acho que tem um cunho social aí muito importante. Esse livro aqui, a sua parceria na ilustração é com Alexandre Rampazzo. Alexandre Rampazzo. Como é que foi essa conversa? Olha, foi assim, eu na verdade, num primeiro momento eu nem sabia quem ia fazer a ilustração, né? E a Laura Van Bockel, que é a editora da ZIT, ela me comunicou depois que tinha sido ele o escolhido, quando a gente se encontrou no Salão Finilige. E aí ela comentou comigo e tudo, e eu fiquei muito contente, porque eu já conhecia assim, um pouco do trabalho dele, né? Então, para mim foi assim, a glória, Alexandre Rampazzo ilustrar meu livro, né? Fiquei muito satisfeita. Eu posso até mostrar uma ilustração dele? Fica à vontade. Tem uma ilustração dele que eu achei assim fantástica, porque foi uma sorte, é uma sorte, né? Às vezes quando você não escolhe e você fica extremamente satisfeito com o trabalho, que foi o caso, né? Então é essa aqui, olha, porque o livro fala sobre morte, né? Sobre luto infantil, e essa ilustração aqui foi a mais impactante para mim, porque ela retrata, entendeu? O conflito interior que o protagonista da história está vivendo, né? Que é lidar com a morte, que é um acontecimento natural da vida, né? E que vai acontecer com todos nós um dia, e pelos olhos da criança. Então, Alexandre realmente arrasou. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Eu amei, ficou muito bacana. E assim, você já falou que desde pequena tem contato, as letras te encantavam, da contação de história dos seus pais, que tudo isso era um momento muito especial. Mas tem algum autor ou autores que foram importantes no teu caminho, para encontrar o teu caminho de escritora? Que te influenciaram de alguma forma? Tem. Mais juntinho? Tem. Agora fica até difícil a gente lembrar de todos, porque são tantos, aí fico até assim receosa de esquecer algum que tenha tido esse papel de me formar como leitora, né? Mas assim, eu vou citar primeiro assim, acho que a Cecília Meirelles, aquele livro, Ou Isto ou Aquilo, esse livro, olha, a musicalidade, a sonoridade dos poemas, aquilo ali mexeu demais comigo, sabe? É uma coisa assim impressionante. Não só a mim, minha irmã também. A gente amou esse livro, foi assim um acontecimento, foi meio que um divisor de águas. Ou isto ou aquilo antes, ou isto ou aquilo e depois. Foi muito, muito assim, maravilhoso. Teve A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Esse livro também eu amei, amei, amei. Muito bacana. Aí depois, mais pra frente um pouco, eu vou pular um pouco as etapas, porque senão eu vou ficar só na infância ali, na tenra infância, que foram muitos. Hans Christian Andersen, Os Contos de Grimm, Fábulas de Esopo. Aí depois, mais pra frente, teve... eu lembro de uns livros que eu li, que foram da coleção Vagalume, que eu amei essa coleção. Isso daí
Acho que ali me fisgou. Essa coleção Tinha realmente... textos primorosos. Não é? naquela A Escaravelho coleção. do Diabo, eu amei. É porque minha memória não anda muito boa, não, mas esse eu guardei o título. Teve também, mais pra frente, eu lembro que Diário de Anne Frank me impactou demais. Teve um livro super polêmico que foi escrito por uma adolescente, eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Eu adorei também, fiquei assim, remoendo aquela história um tempão, meu Deus do céu. Eu não queria estar na pele daquela menina, porque a literatura leva a gente à reflexão, né? Então eu acho que é importante. Ficar no lugar do outro, né? Exatamente, você exercita a empatia, você se coloca, você entra na história e você se imagina naquela situação, como eu iria lidar com tudo isso, né? Então eu acho que é a melhor maneira de preparar as crianças e os jovens é não esconder nada. Podemos falar de tudo na literatura, morte, sexualidade, homossexualidade, tudo que é da vida, né? Porque a vida está aí, ela não vai esconder nada de você. Então você vai esconder na literatura e depois essas crianças vão crescer como? Alienadas? Né? Não vão saber lidar com nada. Esse é um depoimento importantíssimo que você está dando, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, em que a gente tem visto a literatura para a criança e para o jovem começar a ser alvo novamente de um certo policiamento ou de uma certa censura. Né? Então isso que você está falando é importante. Sim. Né? Que as crianças possam experimentar coisas e descobrir situações até difíceis da vida nesse ambiente seguro da literatura, do imaginário. Né? E até porque também a figura do mediador, ela é muito importante nessa fase, né? Nessa primeira fase do contato da criança com os livros, para justamente, num caso de um livro que trate de assuntos mais delicados, mais polêmicos, a criança possa receber uma orientação e criar debates em cima do livro. O que vocês acharam sobre isso? Vamos dar um exemplo, até do meu livro mesmo. Uma criança que perde os pais, a vida dela acaba, entendeu? Ela tem que morrer junto com esses pais ou a vida dela deve seguir? O que ela pode fazer, o que ela deve fazer para enfrentar essa situação tão dolorosa que tantas crianças passam, né? Até uma das coisas que me motivou foi o fato de meu pai ter perdido a mãe aos 8 anos, entendeu? E eu lembro que quando ele contava isso, que eu não conheci minha avó, claro, né? Eu ficava assim, mas pai, como que você conseguiu seguir? Aí meu pai falava, mas a gente tem que seguir em frente e tal, né? E nunca esconderam nada, a gente sempre debateu tudo em casa, drogas, sexo, tudo é assunto, tudo tem que ser aproveitado, ser falado e ser tratado na literatura, porque isso é da vida, né? Exatamente, você tocou num ponto muito importante que é o da mediação, né? Às vezes a gente esquece isso, da importância que professores, pais, bibliotecários têm nesse processo de formação de leitor, de caminhar junto com a criança como um mediador de leitura, não é? Que é um papel importantíssimo. Você pode falar de tudo, você pode tocar em todos os assuntos, mas a criança precisa. Dessa mediação muitas das vezes, e a gente tem que ter isso claro, né? Que esse papel também nos cabe. É muito mais fácil censurar do que exercer, às vezes, esse papel de mediador, que também é trabalhoso, não é? Mas que é muito prazeroso. Muito prazeroso. Então, né, menos censura e mais mediação de leitura, né? Gostou, até rimou. Olha só, pra gente fechar aqui, apesar do papo tá ótimo, tá sendo um prazer conversar com você. Planos Obrigada. para o futuro, novos livros, né? Eu sei que tem um aí saído do forno. Como é que estamos de planos? Olha, o mercado está retraído, né, por conta dessa crise aí. A minha produção continuo escrevendo. Esse ano agora vai sair lançamento A Menina e a Árvore, pela editora Quase 8.
ilustrado pela Luciana Peralva, que é a autora das imagens do projeto gráfico. Lançamento vai ser dia 25 desse mês, de agosto, na Biblioteca Machado de Assis, de 1h30 às 4 da tarde, dia 25 de agosto. Assim, esse ano vai ser só esse livro mesmo, só esse lançamento. Planos, estou sempre escrevendo, temos que continuar escrevendo, resistindo, porque entregar os pontos a gente não pode. Ah, de jeito nenhum. Vamos ver se pro ano a gente tem mais novidades vindo aí dessa produção que realmente a Letícia é uma autora que vale a pena, com um trabalho muito bom, de muita qualidade, que a gente aqui na Cátedra recomenda. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista e a gente se vê num próximo encontro.